Boa tarde, pessoal. Vamos lá dar início novamente aqui à segunda live do Núcleo de Formação Política do PSOL de Londrina. Essa live ela tem o objetivo de contribuir para a formação política da militância do partido. Então, nós esperamos aqui que vocês curtam a nossa página e a página também a página aqui desse núcleo, né, no Formação Política, e também curtam a página do PSOL Londrina. No mais, o importante é que vocês se somem à nossa luta e se filiem ao PSOL. Nesse momento, acho que uma das tarefas mais importantes que nós temos aqui é a derrota política do governo neofascista de Jair Bolsonaro. O Núcleo de Formação Política ele vem promovendo palestras todos os sábados, às 14h30, e a de hoje será mais uma dessas palestras com o Sávio Cavalcante. Já anuncio qual é o tema dele. Mas só para lembrá-los que no sábado passado nós tivemos a presença aqui do Danilo Marcos Kelly, professor da Universidade Federal da Fronteira Sul, cujo tema foi neoliberalismo e autoritarismo no governo Bolsonaro. O Danilo Marcos Kelly, além de professor da Federal da Fronteira Sul, também é militante do PSOL lá de Chapecó. E aproveito também para fazer o convite para que vocês assistam no sábado que vem, no dia 2, um dia após o 1º de maio, a palestra com a Simone Silva. É uma recém-doutora recém-doutora em Ciência Política pela Unesp de Marília, e ela vai tratar do tema da criminalização dos movimentos populares, o caso do MTST. E hoje, 25/4, dia da Revolução dos Cravos, para quem não sabe, temos o prazer aqui de receber virtualmente, infelizmente, Sávio Cavalcante, professor da Unicamp, que tratará do tema Economia Política da Pandemia. Vou chamar o Sávio agora para entrar aqui conosco. Boa tarde, Sávio. Boa tarde, Léo. Obrigado pelo convite. Fico muito Está me contente de ouvindo poder bem, então, né? participar. Estou ouvindo tranquilo. Legal. Então, Sávio, agradecer aqui em nome, né, do Núcleo de Formação Política, né, do pessoal aqui de Londrina, a gentileza de você contribuir aqui para a formação da militância, da nossa militância, né, a formação política da militância aqui do pessoal. Como disse, o Sávio tratará do tema da economia política da pandemia. E vamos tratar desse tema hoje, né? Exatamente em meio a uma grave crise política também. Não basta a crise da pandemia, também, aliás, né, desde o início dessa pandemia, a crise política ela vem se arrastando e ontem ela se agravou mais ainda com a saída, com a queda, né, do Sérgio Moro. E parece que, ao que tudo indica, ele rompe com o governo Bolsonaro. Parece que o Sérgio Moro saiu atirando para todo lado, mas com gravíssimas acusações. Então, Sávio, a gente começa aqui essa nossa live com uma palestra sua. Já tinha agradecido e aproveito também para pedir que você se apresente para nós, por favor. Beleza, Léo. Bom, obrigado de novo pelo convite. É uma satisfação poder participar dessa atividade. Eu não sou filiado, militante do PSOL, mas tenho acompanhado as atividades do partido. Admiro bastante a luta que é feita pelos colegas que fazem parte do partido e estão tentando aí construir uma alternativa de esquerda para a solução, né, desses graves problemas que atingem o Brasil. Eu sou professor do Departamento de Sociologia da Unicamp. Eu trabalhei durante muito tempo na UEL, né, e desde, enfim, meus temas de pesquisa estão em dois campos, mas estão em dois campos de investigação, um deles na sociologia do trabalho, que eu tenho feito a discussão a respeito dessas novas formas de trabalho flexível, impacto sobre a classe trabalhadora, né, as formas de subjetivação neoliberal que são provocadas, né, nesse processo,
mas tem uma pesquisa mais extensa sobre comportamento político-social da classe média, desde 2013, né, a participação da classe média num movimento que foi aglutinando em torno de um campo conservador liberal, né. Então, são esses dois campos de pesquisa. Acabo entrando também em discussões sobre desigualdade, sobre a questão da ideologia meritocrática, como isso se vincula com as classes sociais, o pensamento neoliberal, e exigido pelo momento, né, o pensamento conservador também, que se uniu a esse campo neoliberal no governo. Eu vou dar início, então, Léo, a essa apresentação. Eu vou dividir aqui em duas sessões, uma delas para fazer um comentário, né, sobre esses acontecimentos de ontem, que eu acho que eles exigem uma reflexão sobre a dinâmica da política brasileira e um nítido enfraquecimento, né, do governo Bolsonaro, mas depois, na segunda sessão, vou para a parte mais voltada para a discussão dos conflitos. Eu chamei de economia, eu vou justificar, porque eu sugeri economia política da pandemia. Eu estou pensando aqui nos conflitos de interesses sociais que são expressos, né, nesse contexto, mas também estou pensando numa forma de avaliar a legitimidade, né, das políticas neoliberais, não no contexto da pandemia, mas no contexto da normalidade, né, que eu acho que é isso que pelo menos nessa dimensão dos problemas, isso nos permite fazer. Nessa primeira sessão, eu começo com esse diagnóstico, né, de que, evidentemente, a saída do Sérgio Moro do governo, ele enfraquece o campo aglutinado pelo Bolsonaro, de uma forma bastante grave, vamos dizer assim, para eles, né? É uma fase aguda desse processo de enfraquecimento que tem provocado consequências nos demais campos políticos, nas demais forças sociais. Um traço, acho que importante de destacar, que essa saída do Moro causa, é um afastamento de parte importante de apoio ao Bolsonaro que vinha da classe média e que ele já vinha acontecendo, né? O afastamento da classe média em razão de uma divergência a respeito da política adotada nesse momento da pandemia, ele causa um conflito, né, dentro dessa base social, e que talvez a consequência mais importante é o fato de que o governo perdeu o verniz, vamos dizer assim, de legalidade e uma autoridade moral que ele tentava construir, tendo Sérgio Moro em sua base, né? Eu acho esse aspecto importante, Léo, porque até coincidentemente, nessa semana, nos próximos dias, a gente está lançando o número mais recente da revista Crítica Marxista, até um número especial, porque é o número 50 da revista, e eu contribuí com um artigo a respeito da relação da classe média com esse movimento neofascista no Brasil, tentando mostrar, né, onde ela se aproxima, mas onde ela se distancia também. É importante destacar esse aspecto, porque o movimento em que tem, né, o Sérgio Moro como uma de suas lideranças principais, o movimento anticorrupção, o movimento lavajatista, ele serviu como um verniz de legalidade para métodos de exceção que fortaleceram uma base e um movimento neofascista no Brasil. É claro que isso me exigiria também explicar, justificar por que eu estou usando esse conceito de neofascismo. Vou fazer isso um pouco, mas para mostrar que a importância de lembrar que o ovo da serpente, né, como a gente costuma descrever para análise dos processos históricos, a emergência do fascismo, esse ovo ele foi chocado pela classe média, né, principalmente a partir de 2013, em que ela incorpora um discurso moralista antipolítico e que promove
é complacente ou promove, né, uma certa legitimidade daquele grupo, né, que tem posições mais autoritárias, que buscava não disputar o poder político com a esquerda, mas buscava aniquilar, exterminar a esquerda. Então esse aspecto ele é fundamental para entender e caracterizar esse movimento neofascista no Brasil. Existem outros elementos importantes, né? Essa unificação em torno de um ideal nacionalista, que embora seja entreguista, embora seja representante dos interesses, principalmente do capital financeiro e dos interesses dos Estados Unidos, ele se apresenta de uma maneira chauvinista, né? Ele tem aí uma forma de disputar esse sentido da nação, que expulsa qualquer debate sobre a diversidade, sobre a importância de pensar o caráter heterogêneo da sociedade brasileira e unifica isso num bloco em que une, né, a questão religiosa conservadora e um modelo de família, né, patriarcal, um modelo de também em que a questão de uma forma de se colocar perante as questões públicas vai trazendo um pouco daquilo que já existia, né, no contexto familiar. Bom, mas esse acho que é um tema posso avançar depois, mas eu acho importante justificar o uso dessa expressão neofascismo, que embora eu não acho que não é possível caracterizar o regime político como um regime neofascista, eu acho possível descrever uma força neofascista, uma base social neofascista que ameaça a legitimidade da democracia liberal no Brasil, né, de um governo representativo. Então, a crítica que é feita às instituições de governos, de um sistema representativo liberal, como fechamento do Congresso, a crítica ao STF, são marcas, né, desse movimento. E aquele que eu também já mencionei, que não é disputa com a esquerda ou com o centro a respeito das decisões políticas mais fundamentais, mas uma aniquilação, uma exterminação da esquerda no Brasil, que já estava bastante colocada, né, no momento eleitoral, e que ela só não foi feita porque não foi possível de fazê-la, que eles têm a intenção de fazer isso, eu acho que é bastante claro. Bom, qual que é a consequência disso tudo que a gente acompanhou ontem, né, desse enfraquecimento do governo Bolsonaro e a perda de legitimidade numa base importante, numa parcela importante da sociedade? Ele apresenta, acho que todo mundo que pôde ter o desprazer, né, de acompanhar a coletiva que ele deu ontem, ele tentou reproduzir uma estratégia de comunicação que tem uma racionalidade, embora pareça muito desconexa, é algo completamente desprezível, né, a forma de se fazer, mas tem uma racionalidade, que é tentar provocar um diversionismo, vamos dizer assim, dos problemas centrais, é tentar encontrar uma forma de se mostrar como alguém de caráter, como alguém que está preocupado com os problemas mais concretos do país, mas de uma forma muito dissimulada e contornando, né, os problemas mais evidentes. Quem que ele está focando, né? Com quem que ele está tentando se comunicar? Aí eu acho que com algumas camadas populares, enfim, camadas das classes trabalhadoras, principalmente trabalhadores pobres, informais e autônomos, que já estavam desprotegidos antes e agora enfrentam um problema concreto, que é saber como sobreviver nesse período. Como ele cria uma dificuldade enorme de prover renda para essa população nesse contexto, tenta mobilizar de uma outra maneira, né? Eu não sei se esse caminho, né, ele vai ser efetivo, porque para atingir parte das classes trabalhadoras no Brasil, o movimento liderado por Bolsonaro precisava de uma forma organizativa que era dada pelas redes sociais e por parte de igrejas, né, principalmente algumas igrejas evangélicas, não todas. E ele está perdendo a força nesses dois canais de comunicação que foram construídos pelo seu
pelos seus apoiadores. Então, se isso vai, eu acho difícil que ele consiga se fortalecer apostando nessa saída, embora, enfim, aqui tem uma imprevisibilidade, uma indeterminação da política, não dá para cravar nada, mas os desafios a ele agora são muito maiores, né? É claro que do ponto de vista, principalmente da esquerda, surge a questão de, bom, o que isso significa no futuro, né? O que isso representa e o que se colocaria no lugar, né? Se ele de fato perde legitimidade completa e sua deposição começa a ser vista como a única saída pelos agentes políticos do processo. Eu acho que, enfim, pensando talvez até no curto prazo, essa questão ela é importante, mas a principal é diagnosticar, né, a perda de liderança não, mas a perda de apoio que ele está tendo e que, independentemente de quem o substitua, né, você tem uma nova fase da disputa política e dos conflitos sociais. Eu acho que nenhum governo é melhor do ponto de vista até civilizatório do que esse. Não significa que quem irá substituí-lo, se for substituí-lo, será algo interessante ou algo que não irá provocar outros tipos de dano, né? Mas ele representa, eu acho que esse perigo maior, porque por detrás, né, do seu grupo, você tem a gente não pode desprezar o caráter da violência e da tentativa de aniquilação da esquerda que ele representa. Então, é um pouco difícil fazer, né, a previsão da dinâmica futura, mas a tendência, a meu ver, é um enfraquecimento do seu governo, porque a base lavajatista, a base da classe média anticorrupção, ela agora flui, né, ela segue para desde já, construir uma alternativa para 2022, ou enfim, para quando ocorrer uma eleição, que seja destacada dele, né, e que seja liderada por Sérgio Moro, o que aí coloca um outro conjunto de questões e problemas para serem enfrentados. A tragédia dessa história é que a gente está discutindo tudo isso dentro de um contexto muito difícil de combate a uma pandemia que ela já provocou um dano enorme no sistema de saúde e vai repercutir de uma maneira mais severa nas classes trabalhadoras, na camada mais pobre da classe trabalhadora, nos setores periféricos, naqueles que já estavam sendo atingidos de uma maneira mais forte pela degradação do serviço público no período de normalidade. Então, é muito triste, né, que a gente tenha um ponto das atenções tenha ido para essa disputa em relação ao governo, porque os desafios que terão que ser enfrentados para a sobrevivência nesse período de pandemia, eles são enormes também. E aí o caminho para essa segunda parte da apresentação, essa segunda sessão, que a gente chamou aqui de economia política da pandemia. Eu não sou economista, né? Como eu disse, minha formação é nas ciências sociais, na sociologia, mas eu tenho há muito tempo dedicado estudos para a compreensão das fronteiras, né? Até disciplinares, e a forma de separação que a ciência econômica ela promoveu em relação às demais áreas das ciências humanas. Né? Então, se até ali a segunda metade do século XIX, os economistas, mesmo aqueles liberais, eles admitiam que estavam discutindo política, né? A grande inovação da ciência econômica no fim do XIX, começo do século XX, foi criar um movimento, criar uma justificativa para a dissociação do conhecimento da economia das questões mais amplas que envolvem as ciências humanas, as ciências sociais. E é claro que isso representa alguns interesses, né, e isso tem consequências nítidas para o debate político e ideológico, mas ele foi se naturalizando aos poucos, né, foi se tornando um lugar comum de que a economia ela fala apenas sobre uma técnica, fala apenas sobre uma regulação
de agentes econômicos, e seria a sociedade que daria as finalidades que a economia deveria seguir. Quando, na verdade, a técnica preconizada por esses economistas neoclássicos liberais é uma técnica que já está orientada por alguns pressupostos políticos bastante definidos e marcados. E que agora, nesse contexto, eles se tornam mais visíveis, né? Essa dissociação entre as discussões políticas e morais e a técnica preconizada pelos economistas, ela se torna mais conflituosa, ou pelo menos um pouco mais... permite com que a gente perceba de uma maneira mais crua, mais explícita, as consequências dessa dissociação. Bom, vale a pena entender por que essa corrente neoclássica liberais fizeram esse movimento de dissociação do debate mais amplo da economia política e se apresentaram apenas como cientistas, como economistas voltados a questões técnicas. O argumento de fundo era o de que o mercado, né, esse mecanismo de alocação dos recursos e sinalização de necessidades da produção por meio do mecanismo dos preços, ele se tornaria eficiente se fosse pressuposta uma amoralidade das trocas, né? O que significa isso, a moralidade? Os agentes econômicos, eles não agiriam para que houver, em termos morais, no sentido de busca de um bem comum, em busca de resolução de questões mais amplas que são discutidas pela sociedade. Eles atuam porque buscam maximizar os seus ganhos, diminuir suas perdas, buscam, então, o crescimento da sua renda, e a troca dentro do sistema mercantil, ela, em tese, ela se afastaria de preocupações mais altruístas, né? Ela se afastaria de problemas éticos, até de certa maneira, mas qual que era o ponto dos economistas liberais? Se você faz isso, né, você traz eficiência para a economia, então o ganho lá no fim do processo vai ser para todos, porque a riqueza gerada, ela começa a se espraiar por toda a sociedade. Então, aquele princípio clássico da economia liberal, de que pensando, agindo de uma forma egoísta, agindo de uma forma a maximizar o interesse individual, você gera um benefício coletivo, né? Bom, para que a gente coloque esse ponto numa discussão mais contemporânea, antes da pandemia, seria importante lembrar que esse tema já estava sendo discutido. Na verdade, esse tema está sendo discutido há muito tempo, né, na crise aberta desde 2015, 2016, que levou à deposição da Dilma, mas no período eleitoral ele também foi debatido de diversas maneiras, por conta da justificativa que certas frações liberais fizeram de apoio, né, ao governo Bolsonaro, um governo que, um candidato que defendia visões vistas como retrógradas do ponto de vista do liberalismo político, mas que comprou o programa neoliberal liderado hoje pelo Paulo Guedes. Então, a grande questão moral que esses economistas precisaram enfrentar, ou enfim, aqueles que defenderam, por parte do liberalismo econômico, o apoio a Bolsonaro, a grande questão foi dizer que economia e política estariam separadas e que ele poderia, né, se transferisse os poderes para o Paulo Guedes, poderia dotar a economia brasileira de mais eficiência e trazer, portanto, crescimento econômico, aumento de renda, o que é, enfim, uma ficção, como já estava sendo vista antes da pandemia, mas que, de novo, colocava essa questão de que a economia não precisa ter uma justificação moral de ponto de partida, né? Aquilo que ela causa, aquilo que ela provoca, deveria ser visto como um fator fundamental. Um pouco antes da questão dos debates trazidos pelo enfrentamento da pandemia, eu queria que a gente lembrasse um pouco aqui
agora me fugiu o nome, é Marcelo, esqueci o sobrenome dele, que foi designado secretário de Cultura, né, e que fez aquele vídeo com referências nazistas, né, na sua forma de colocar a mensagem, não só na forma, mas também algumas frases, alguns lemas característicos, explícitos do nazismo, e aí gerou um debate nos jornais, e alguns articulistas, economistas, que disseram, nossa, a gente ficou muito mal com isso. Eu lembro de um texto do Samuel Pessoa, na Folha de São Paulo, que ele dizia, me deu vontade de vomitar, fiquei muito mal, mas o mercado, ele é amoral mesmo, né, o mercado financeiro, as ações, elas não iam se alterar, né, a análise do cenário econômico, ela não ia se alterar por conta de uma declaração de um secretário da Cultura que havia feito referências ao nazismo. Tem um texto do Samuel Pessoa até que o título é esse, né, o mercado e a moralidade, o mercado a moralidade, e o argumento principal dele é, se o mercado agir de forma moral, vai ser pior ainda. Então, ao máximo que você pode fazer é disputar politicamente algumas das questões, mas deixar que a economia toque o barco. Bom, eu acho que o importante a ser feito, não só no período pré-pandemia, mas agora, é mostrar como que essa naturalização de uma visão neoliberal, ela tem um conteúdo político evidente, ela foi conivente, não só conivente, ela precisou de uma base autoritária para fazer com que o mercado funcione da maneira como se gostaria. Então, as reformas, seja da Previdência, seja a reforma trabalhista, para que elas fossem viabilizadas, os neoliberais sabiam que era importante contar com essa base da extrema-direita e com uma base neofascista, o que já é, enfim, isso, se você for pensar em exemplos históricos, essa ligação ela já se deu. Então, a responsabilidade deve ser também atribuída a esses pressupostos liberais na economia, agora neoliberais, né, mas no fundamento eu estou juntando liberais e neoliberais porque numa dimensão precisa eles compartilham, né, essa noção de separação da economia com a política, e que, qual que foi a diferença, vamos dizer assim, até o momento da pandemia, estava tentando se explicar isso de uma forma que não afetasse as reformas neoliberais, que não afetasse aquilo que já estava impactando de uma maneira danosa, perversa, no conjunto das classes trabalhadoras assalariadas, mas no momento em que chega a pandemia, isso dá um freio, né? Isso cria uma sensação mais ampla, não só no campo político, mas nas classes sociais, de que seria preciso parar, de alguma forma, a normalidade da economia para que o enfrentamento da pandemia pudesse ser feito de uma maneira que diminuísse as mortes, né? Ficou mais explícito, portanto, que a normalidade da economia, ela mata, ela não é justa, ela, embora exista esse princípio meritocrático, ela, na pandemia, fica mais claro que esse princípio, ele estava pervertido, vamos dizer assim, muito dos trabalhadores e trabalhadoras que executam atividades essenciais estavam sendo abandonados, jogados a uma... a deriva, estavam sendo colocados à deriva, né, na medida em que não se ofereciam meios de proteção das relações trabalhistas, estavam sendo considerados autônomos, empreendedores, e esse processo, ele, então, no contexto da pandemia, ele permitiu que essa perversidade da normalidade fosse considerada por uma outra luz, pelo menos, abriu uma janela para se discutir esses temas. Agora, mas qual que é a perversão, né, o ponto aqui que eu acho que é importante destacar aqueles agentes, seja alguns meios de comunicação, no caso da Globo, acho que é o mais representativo, seja frações da classe dominante, seja mesmo alguns economistas neoliberais, que estão favoráveis ao isolamento horizontal, ao isolamento total, e não estão acompanhando aquilo que o governo queria, que era um isolamento vertical, um isolamento seletivo,
é importante considerar que eles estão apenas operando no registro de suspensão, né, do movimento normal da economia, em razão do debate e das urgências, vamos dizer assim, que foram colocadas pela pandemia, mas querem o quanto antes voltar à normalidade, né? E agora, eu acho que é um papel, talvez, crucial, único, quem sabe, de setores progressistas e, fundamentalmente, da esquerda, de tentarem participar desse debate, embora seja muito difícil, né? A esquerda ela tem uma dificuldade muito grande de se colocar nesses temas mais amplos, por razões que são várias, não apenas culpa dela, mas é mostrar que não se pode voltar à normalidade sem encarar aqueles problemas, aquelas formas de opressão, dominação, exploração, que nesse momento da pandemia se tornaram mais evidentes. Então, recusar a volta a essa normalidade nos mesmos termos que estavam sendo colocados. Bom, eu escrevi um texto que foi publicado pela Diretoria Executiva de Direitos Humanos da Unicamp, em que eu mobilizava, né, essa questão por meio da ideia que apareceu bastante, né, nas redes sociais, de que o isolamento horizontal, o isolamento mais amplo, ele provocaria, embora salvasse alguns CPFs, né, como se disse nessas comunicações, ele levaria à morte inúmeros CNPJs, né, ou seja, estão dizendo, vocês podem querer salvar algumas vidas, mas vão colocar em crise ou vão fazer com que milhares, milhões de empresas elas sejam eliminadas, e isso levaria a uma diminuição do emprego e que no limite seria um mal maior, né? O que eu tentei mostrar no texto é de que essa uma subjetivação, vamos dizer assim, já bastante frequente no período da normalidade, em que todos os agentes econômicos deveriam ser tratados como pequenas empresas, né, ou tendo dentro de si um capital. E isso faria com que toda a discussão sobre a proteção provocada pela legislação trabalhista deveria ser transformada em torno de uma noção de facilitação das relações contratuais, e que, enfim, o trabalhador pode ser considerado uma empresa, né, de um só funcionário, que é ele mesmo, e que isso faria com que aumentasse a eficiência econômica. Onde que isso aparece mais? Em um conjunto imenso de atividades econômicas que foram sendo orientadas por modelos de negócio, por aplicativos, né? Acho que aí o caso dos transportes, de entregas, eles são os mais representativos, em que se consideravam esses trabalhadores, essas trabalhadoras, como autônomos, como tendo, né, a sua empresa própria, e que esses aplicativos apenas facilitariam o contato com clientes, com usuários que poderiam fazer uso dos seus serviços. Eu escrevi também um texto recente que saiu na Revista Brasileira de Ciências Sociais com um colega da Federal da Bahia, o Vitor Filgueiras, em que a gente dizia que essa lógica, né, ela oculta a subordinação completa desses trabalhadores a essas empresas, né, que elas conscientemente, deliberadamente, usam essa estratégia para contornar a legislação trabalhista e provocar não apenas uma disputa econômica em torno de aumento de lucratividade, mas para provocar também uma mudança cultural, né, uma mudança de subjetivação que foi efetiva, que foi exitosa até certo ponto, porque fez com que vários trabalhadores não se sentissem parte, não se sentissem subordinados juridicamente a essas empresas, né? Claro que aqui a questão jurídica depende das disputas que são feitas nos tribunais, mas fazer com que essa percepção sobre as relações de trabalho se alterassem, mesmo para aqueles que estão sendo explorados e dominados nessa lógica. Eu acho que aí o exemplo mais gritante, né, tem sido de empresas como a iFood, que agora eu, enfim, acompanho alguma das ações dessa empresa
principalmente aqui na minha universidade, na Unicamp, porque um dos donos estudou aqui, então tem várias movimentos de doações dessa empresa, tentando se mostrar solidária nesse momento, oferecendo cesta básica à população vulnerável, oferecendo recursos para, enfim, poder contribuir com a assistência social, mas uma empresa que pratica a maior perversidade do ponto de vista civilizatório, se puder usar a palavra, que é negar de diferentes maneiras e fazer uma luta jurídica para que impeça a tipificação do vínculo empregatício desses milhares de trabalhadores e trabalhadoras que são subordinados pelo seu sistema, né? Até triste, porque do ponto de vista de regulamentar essas atividades, a questão técnica, em vez de servir como o argumento que justifica a autonomia desses trabalhadores, a questão técnica, na verdade, deveria ser usada para facilitar, e ela permite isso, facilitar o cumprimento de preceitos que dão um mínimo de dignidade para a venda da força de trabalho. É claro que tem uma questão teórica, né, que as motos, os carros, eles são de propriedade jurídica desses trabalhadores, mas eu acho que aí a grande disputa política é mostrar que, embora a propriedade jurídica ela não seja da empresa, a posse efetiva do instrumento de trabalho e dos meios de produção, né, a subsunção, ela é completa desses agentes, desses trabalhadores à empresa, o que faz com que elas possam controlá-los de maneiras as mais diversas possíveis e, enfim, conseguirem se distanciar, né, daquilo que deveria ser a sua obrigação legal, que é oferecer uma proteção, principalmente nesse período da pandemia, uma proteção mais eficiente, mais digna a esses trabalhadores. Bom, eu acho que o saldo um pouco desse processo, ele, infelizmente, tudo leva a crer que vai levar a uma dificuldade, né, de conter o dano da doença na população mais vulnerável, naquelas que já estavam carentes dos serviços públicos, e agora esse aspecto se torna mais explícito, e já que está sendo usado uma metáfora, que eu acho que tem muitos problemas, mas uma metáfora de que existe um contexto de guerra sendo feito para enfrentamento da pandemia, os exemplos históricos nos mostram que aqueles que mais sofrem, aqueles que mais são atingidos, aqueles que estão na linha de frente, nos frontes de batalha, e no caso do combate da pandemia, seriam os trabalhadores e todos aqueles que executam atividades essenciais e que, quando voltam, né, à normalidade, quando esse período de guerra, entre aspas, termina, eles deveriam voltar com mais direitos, com mais reconhecimento da sua dignidade que havia sendo perdida no contexto da normalidade. Então, não há nenhuma garantia, as tendências, em contrário, elas são muito fortes, mas eu acho que tem uma janela de oportunidade para discutir a necessidade crucial de pensar a reformulação, o fortalecimento do serviço público, em primeiro lugar o SUS, pensar uma legislação trabalhista que ela não recaia nesse fetichismo da tecnologia e vá para o conteúdo das atividades para proteger aqueles que estão sendo explorados por essas empresas, e que consiga, portanto, revalorizar o papel das instituições públicas, principalmente da produção do conhecimento, produção científica, ampliar, portanto, né, os apoios a essa renovação do que eu poderia chamar aqui de um reformismo forte, né, pelo menos nesse contexto, que ele consiga ampliar as bases de apoio nas classes trabalhadoras e também na classe média, né, que ela, enfim, tem um obstáculo aí a ser enfrentado, que é a hegemonia
dessa discussão moralista de política via o debate sobre a corrupção, mas que talvez tenha alguma janela aí, uma fresta que possa ser utilizada nesse sentido. Para eu terminar, Eliel, e aí fiquem à vontade para questões, algumas coisas aqui eu falei de uma forma mais esquemática, mais genérica, né? Mas para terminar, eu voltaria para a questão que eu comecei da primeira sessão, das ameaças do neofascismo, né? Dessa extrema-direita que ela teve um apoio, né, entre setores das frações da classe dominante, teve um apoio na classe média e teve uma base social também na classe trabalhadora pobre. Porém, aqui eu acho que é importante tirar como lição disso, e aí eu retomo um pouco os estudos do Nikos Poulantzas, né, principalmente no livro Fascismo e Ditadura, em que ele mostrava que essas forças, né, fascistas, elas só ganham terreno, ou seja, o programa delas é a derrota política das organizações, das entidades autônomas de representação da classe trabalhadora. Então, para que nós possamos vislumbrar um enfrentamento não só dessa ameaça neofascista, mas o enfrentamento também da versão neoliberal sem o fascismo, e que pode vir tranquilamente com um programa aberto pelo Sérgio Moro, é preciso repensar as estratégias da esquerda para unificação dessas classes trabalhadoras, né? E aí todo um desafio que é colocado pelos grupos e enfim, movimentos que enfatizam as diferenças existentes entre os trabalhadores e as trabalhadoras, mas que, ao mesmo tempo, agora podem ter uma maneira de construir qual é o fundo comum que unifica as classes dominadas e que faz recriar, refortalecer esse campo, que é um campo que representa interesses, né, dos trabalhadores, mas que a gente está vendo que também é um campo que representa interesses civilizatórios mais amplos, né, e até mesmo de preservação da democracia liberal. Então, acho que tem um caráter reformista no sentido, eu estou usando no sentido forte, né, um pouco o caminho aqui que eu estou oferecendo, mas ele vai passar necessariamente pela reorganização de uma identidade política criada em torno da condição de trabalho desses agentes, né, dessas camadas, e que incorpore de uma maneira digna, de uma maneira correta, as diferenças que também fazem parte dessas classes trabalhadoras. Agora é a hora de a meu ver, já era, né, mas é uma hora em que é possível, nesse contexto, pensar o fundo comum que nós compartilhamos, e é aquele que pode oferecer um projeto alternativo para a resistência não só ao neofascismo, mas ao neoliberalismo também. Acho que é um pouco isso, eu não sei quanto tempo que eu falei, que eu me perdi aqui no relógio. Falou uns 40 minutos, sabe? Então era um pouco isso, né, que a gente estava prevendo. Tá dentro do... Eu confesso Oi? que quando você saiu da tela, me desorganizou aqui um pouco, porque falar comigo mesmo é difícil, mas... Não, mas você estava falando com a gente, tá todo mundo de olho aqui em você e te ouvindo. Ô, Sábio, obrigado aí por essa primeira participação sua, muito legal. Viu? Tem perguntas aqui, perguntas bem interessantes. O Sandro Oliveira fez um comentário que é Roberto Alvim, o ex-secretário da Cultura. Eu falei Marcelo, desculpa. Foi Marcelo, alguma coisa assim. Mas não tem problema. E o Rafael Augusto, ele acha que o artigo é o mercado e a moral, que se chama. Isso, exatamente. Não só o Samuel Pessoa, foram vários outros que, na hora que a questão foi colocada, eles disseram, gente, normal, isso é tranquilo, os agentes econômicos, eles pensam em termos da perspectiva futura de ganho, então é mostrar que esse autoritarismo faz mal para a economia, né? Eles foram nessa linha e seguiram, e continuariam seguindo nisso até... Uhum. Beleza. Sabe, tem várias perguntas aqui, eu vou te passar aqui, olha. O André Flores,
que eu acho que você deve até conhecer, do Gadão Campos. Ele pergunta assim, sabe, quem é o representante orgânico do fascismo? Moro ou Bolsonaro? Seria o Moro um representante da alta classe média antipetista, mas não necessariamente um representante da base ativa do fascismo? A saída dele representa um racha ou um isolamento do movimento fascista? Tem outras aqui. Essa é uma pergunta que eu te coloco. Você quer que eu coloque todas? Ou... Não, vamos uma por Ah, uma, mas olha, onde é. que estão vindo essas perguntas? Porque se eu lê-las, eu acho que facilita também. Você consegue Então, colocar no chat aqui? no chat, é que elas estão na página do Núcleo de Formação Política. Eu não tenho acesso porque ela trava aqui para Ah, mim, tá. Não, mas tudo bem, é entendeu? que eu peguei aqui. Ah, acho que eu achei aqui ó, no Facebook, peraí. Você consegue, mas eu já estava até com o meu tablet aqui, mas não consigo acompanhar. Tá. 2 segundinhos, tá? Tá bom. Ah, achei. Achou? André, tá. Deixa eu aproveitar, o André Flores e o Otávio Del Passo fizeram um artigo excelente sobre a divisão das frações dominantes em relação à política do isolamento. Eu incentivo que todos leiam, porque uma coisa fundamental, né? O André e o Otávio mostraram a pertinência o caráter imprescindível da análise marxista para a compreensão de fenômenos que, em outras problemáticas teóricas, ficam apenas em torno de quem é mais comprometido com democracia ou não. O André e o Otávio mostraram quais são os interesses econômicos de curto, médio e longo prazo, não necessariamente, né, essas coisas se vinculam, mas que estão sendo que se expressam nessa posição contrária ou favorável ao isolamento. Então, recomendo muito o artigo. André, até o momento, pelo que eu tenho pensado, eu acho que o representante orgânico do fascismo não é o Bolsonaro, eu não acho que seja o Moro. Porque ele apresenta no seu discurso uma forma de... Eu acho que o Moro ele participou de maneira crucial para dar o verniz de legalidade para o neofascismo. Né? Ele chocou o ovo. Ele fez com que um conjunto enorme e principalmente uma parcela significativa da classe média, ela visse como legítimo ou como aceitável um programa político que até então não poderia ser admitido dentro de uma disputa política, mesmo em termos da democracia liberal. Agora, o que significa que eu acho que o Moro é muito mais um representante da alta classe média antipetista, que tem repercussão no restante das classes trabalhadoras. Essa repercussão aí que tá, né? Eu acho que eu tive uma conversa muito legal num mini curso que o Danilo e eu fizemos ano passado, que a gente consegue identificar e até mostrar as razões do encontro do conservadorismo moral e das políticas neofascistas com o neoliberalismo, mas sabemos que este programa não vai conseguir entregar o que promete para as classes trabalhadoras, principalmente as mais pobres, vão jogá-las à deriva. O que significa que o neofascismo, acompanhado do neoliberalismo, ele é mais fraco que o fascismo histórico, que pelo menos em termos racistas e xenófobos, enfim, ele conseguiu dar algum retorno às classes trabalhadoras, no caso alemã e italiana, né, no exemplo clássico. E nesse caso, não. Não à toa há um aumento de setores militares que tentam fazer um contraponto às políticas do Guedes nesse atual momento. Portanto, André, acho que eu responderia assim a sua pergunta, e acho que a saída dele é um isolamento do movimento fascista. Eu acho que está mais por isolamento do que para o racha. Porque esse isolamento já estava acontecendo. Se a gente pensar que a força do movimento fascista, e nesse caso, né, neofascista, ele precisa de um instrumento político partidário, era o que estava tentando ser construído até aqui, mas com um sucesso não tão visível.
Então já havia, eu acho que esse isolamento de alguma maneira, e agora ele se explicita, né? O problema é que aqueles que deram verniz de legalidade a esse movimento neofascista não podem ser esquecidos, né? E esse debate não pode ficar como um simples detalhe na história. Obrigado, Sávio. Ó, veja aí na sequência, tem uma pergunta da Janaína Citolini. Sávio, no meio da crise sanitária mais grave dos últimos 100 anos, sai de cena, entre aspas, o ministro mais popular do governo Bolsonaro. Quais seriam os possíveis desdobramentos disso para o pleito eleitoral que se avizinha? Já se pode falar em enfraquecimento da base bolsonarista? Janaína, eu tenho muita dificuldade para fazer esse tipo de previsão. Eu acho que teria que ter um conjunto de informações até um pouco mais detalhadas de como está a dinâmica da opinião pública e como isso está se repercutindo nas diferentes classes. Eu não conseguiria fazer nada muito fundamentado, né, sobre essa de previsibilidade do pleito eleitoral. A única coisa que eu imagino é que começou desde já a formação de um campo que tenta incorporar aquelas teses e aqueles pressupostos que o movimento lavajatista, né, ele tinha desde o início. Então, o primeiro objetivo, o primeiro passo que eles darão com certeza é já se mostrarem distintos do governo Bolsonaro, embora isso seja bastante, né, complicado de se fazer, pelo menos da nossa perspectiva, mas vão tentar se mostrar como se tivesse sido uma necessidade, né, uma obrigação, a composição com esse governo para barrar a ameaça petista, né, vamos dizer assim. Nesse sentido, o que eu não entendo, o que eu não sei muito dizer, é o que esse movimento tem a oferecer para chegar nas classes populares, porque o programa neoliberal, ele repercute na alta classe média, repercute em todas as classes, mas para ganhar a eleição, ele não ganharia se não houvesse a mobilização do conservadorismo e uma mobilização provocada pelo tipo de discurso que o Bolsonaro fez. Então, ele não ganha esse programa neoliberal se for apenas combate à anticorrupção e neoliberalismo. Esse programa não ganha eleição desde 2002, né? E não ganhou a eleição de 2018. Então, o que eles vão oferecer para além disso? Eu não sei, sinceramente. Aí acho que é um ponto para ser discutido. O que significa que aquilo que você chama aqui, já se pode falar de um enfraquecimento da base bolsonarista? Eu acho que sim. Agora, claro que a base, o que a gente chama de base bolsonarista, tem que ver se a gente está olhando para um terço que estava apoiando o governo de maneira mais ou menos dedicada, intensa, ou se a gente está olhando para uma parcela menor desse um terço, que é aí que eu acho que é o que o neofascismo, na sua característica mais explícita, que é aquele que faz apologia da violência, aquele que faz apologia da aniquilação da esquerda, aquele que faz apologia da destruição das instituições da democracia liberal. Então, se a gente pensar a base como esse um terço, enfraquece. Agora, como isso vai repercutir no plano eleitoral, eu não saberia, porque eu acho que essa dinâmica está sendo construída ainda, né? Está sendo disputada. E aqui tem uma indeterminação muito grande, né? O que eu lamento é a incapacidade, mais uma vez, não só por culpa da esquerda, de se participar disso, né? A gente, acho que tem não consigo, eu falei de uma janela de oportunidades aberta pela pandemia, que pode passar por uma recolocação da questão dos direitos trabalhistas e uma política efetiva de renda básica. Essas coisas podem se casar, eu defendo que elas se casem, mas como fazer com que isso amplie, ganhe base social, tendo um saldo organizativo, eu acho que isso ainda é um desafio. Valeu, Sávio. E tem um detalhe também, né? Porque esse núcleo, vamos dizer assim, esse núcleo duro, né, desse neofascismo, ele também tem uma grande penetração
não só dentro das Forças Armadas, mas nas polícias, né, militares e tal. Então, é uma galera armada. Não, Tá? Léo, foi até, é uma questão até que, na hora que eu responder a Janaína, uma das questões que eu acho que falta, e eu não faço nenhuma grande previsão, falta um entendimento melhor sobre a composição interna desses grupos nas Forças Armadas. A gente sabe disso, a gente pega pelas redes sociais um, é, um como que elas permitem uma certa capilaridade até do bolsonarismo nas classes populares, porque muitos desses que estão nas Forças Armadas, nas polícias, estão convivendo ali nas regiões de classes trabalhadoras, e então é muito forte esse movimento. Agora, como que isso vai repercutir nos escalões mais altos, aí é uma parte de dado de informação que a gente pega muito indireto, né? Então qualquer previsão fica difícil. Mas que tem, Claro, tem. sim. Até porque a gente sabe da origem social de muitos policiais militares que são de classes populares. Né? Exato. O Sandro Oliveira ele faz um comentário aqui. Paulo Arantes falou que vivemos a tempestade perfeita, a confluência e simultaneidade de 4 tipos de crise: econômica, política, social e sanitária e da saúde. É só um comentário que ele fez. Mas tem uma. Depois, se você quiser comentar também, tem uma outra pergunta aqui, que é do André Flores de novo. Ele fala, uma pergunta assim, sabe, qual é o apelo popular e as condições históricas que explicam a adesão dos trabalhadores da massa marginal ao neoliberalismo? E aí ele pergunta, e quais são os limites dessa adesão? Ô André, eu acho que o apoio desses trabalhadores que está chamando da massa marginal, e nesse caso específico, André, eu tenho um pouco de dificuldade de usar o conceito de massa marginal, ou pelo menos dizer que são os trabalhadores da massa marginal que eu estou considerando para análise, porque se a gente entender que o conceito de massa marginal foi formulado para explicar a massa populacional que não oferece pressão sobre os ativos, aqueles que estão contratados, né, ou seja, sequer cumprem a função do Exército Industrial de Reserva, então acho que aí tem um problema, porque eu estou olhando para alguns trabalhadores que exercem essa função no Exército Industrial de Reserva. Os trabalhadores da massa marginal, eu acho que, bom, até as eleições de 2018 mantiveram apoio ao bloco petista, tanto é que pela questão eleitoral, pelos votos, se percebe isso. O Exército Industrial de Reserva, trabalhadores pobres, informais, aqueles que em estratos de renda ficaram entre 2 a 5 salários mínimos, aderiram à candidatura do Bolsonaro. Eu não acho que isso significa que eles aderiram ao neoliberalismo. Aí que eu acho que é o ponto. A motivação do voto foi outra. É claro que o neoliberalismo chegou a eles de uma maneira mediada, de uma maneira indireta, incentivando um aspecto de você precisa dar seu jeito, né? Construindo uma noção popular de empreendedorismo, de autonomia nos negócios, que eles já tinham, né? Já estavam sobrevivendo com isso há muito tempo, tentando dar um jeito para a vida, mas que daí oferecer um pacote de explicação, de justificativa para aquela condição precária de vida, como se não fosse algo a ser criticado, mas como se fosse algo a ser enaltecido. Né? Se você é um precário, significa que você, então, mostra a força. E aí, junta com a base conservadora, de uma família patriarcal, de um sentido de virilidade dos homens, que são aqueles que que vão sobreviver a qualquer tipo de intempérie, né? Então, a noção de que a ética do trabalho duro foi mobilizada nesse sentido como uma forma de justificação do empreendedorismo popular. Portanto, a meu ver, eles não estão... a adesão deles ao programa neoliberal na verdade, a adesão a uma variação mediada por esse conservadorismo que faz com que faça mais sentido para a situação de vida deles. Se for sem esse conservadorismo, eu não vejo muito bem como chegar nesses trabalhadores.
só com esse programa neoliberal, só falando de corrupção. Tem um pouco de apelo? Tem, se essa subjetivação de que o grande ladrão é o Estado, que está roubando os seus recursos, os seus impostos, você encontra principalmente numa pequena burguesia, sim, né? Ou setores que aí a autonomia tem um caráter mais válido, que são aqueles que tentam sobreviver ao mercado com pouco capital, né? E aí não conseguem nem dissociar, não conseguem se desvincular do trabalho propriamente dito, que é a definição tradicional de pequena burguesia. Você pode ainda achar algum tipo de apoio nesse sentido, mas o discurso anticorrupção do Moro, sem a base conservadora dada pelo Bolsonaro, pelo grupo que ele representa, eu acho que dificulta o apelo popular. E aí a disputa está um pouco mais em aberto, né? Quando eu escrevi o texto para a crítica marxista, eu não falei praticamente classe operária, classe trabalhadores pobres, eu falei só da classe média, porque eu estava dizendo, a culpada foi ela, de ter chocado o ovo da serpente. E depois das eleições, pelo menos até o segundo semestre do ano passado, quem mais se distanciava da aprovação positiva do governo era esse extrato de 2 a 5 salários mínimos. Você ganha eleição nele, mas ele já estava se distanciando, né, no segundo semestre do ano passado, e a classe média ainda mantinha. Agora as coisas mudaram um pouco, de fato, porque a repercussão da desumanidade, vamos falar assim, do governo ao tratar a pandemia, ela bateu um pouco nesse fundo moral da classe média. Mas bateu, e aí você olha para o verniz de legalidade que já tinha, que é o Moro, e ele saindo permite com que as pessoas durmam bem, né, a partir de agora. Não sei, André, se você satisfaz com essa explicação. Qualquer coisa, pergunta de novo e provoca de novo. O Sávio, o Haroldo Chaco, ele pergunta o seguinte: qual setor ou setores das classes médias que você acredita que ainda permanecem fiéis ao bolsonarismo? Haroldo, mais uma vez, eu acho que precisaria olhar um pouco mais os dados de como está a dinâmica da repercussão na opinião pública e nas redes sociais. Eu só chutaria que, um pouco na linha do que a gente já estava dizendo, né? Você tem no aparato do Estado, nas forças repressivas, né? Forças Armadas, na polícia, uma classe média baixa. Eu acho que o apoio está na classe média baixa agora mais forte, se fosse para dar uma hipótese mais plausível, né? A alta classe média, que eu defino como trabalhadores assalariados, ou mesmo profissionais liberais, com alta qualificação, e que são aqueles que mais aderem, né, à ideologia meritocrática, e que mais beneficia, né, são mais beneficiados pela ideologia meritocrática. Então você olha advogados, médicos, engenheiros, professores universitários, enfim, esses setores foram atingidos mais fortemente pela desumanidade, mais uma vez, do combate à pandemia. E aí você tem uma categoria que é fundamental, que são os médicos, né? Todo o sistema de saúde, que olhou para aquilo que está acontecendo e falou, porra, mas quem vai morrer agora sou eu, né? E esses caras não estão nem aí para paçoca. Então, aí eu acho que bateu. Volta para a classe média baixa, que eu estou definindo aqui de uma maneira preliminar, mais aproximativa, como quadros, né, do aparato das forças repressivas do Estado e trabalhadores mais ameaçados pela crise econômica, porque dependem muito da circulação de mercadorias, né? São os setores que estão mais vinculados mais suscetíveis às temporalidades do mercado. Claro que qualquer trabalhador, qualquer operário também está, mas eu estou pensando nesses setores do comércio, setores que estão sendo atingidos, né, de uma maneira mais grave. Aí eu acho que o texto, mais uma vez, do André e do Otávio ajudam bastante a entender isso, mas eu chutaria que a baixa classe média que ainda mantém-se, né, nesse apoio ao bolsonarismo. Ok. Sávio, aqui é o Sandro Oliveira. Sávio, você pode falar um pouco das frações burguesas neoliberais e conservadoras e os seus embates?
Olá, Sandro. Sandro faz aqui pesquisa de doutorado aqui na Unicamp, comigo, grande amigo. Sandro, muito breve, porque eu acho que isso está sendo construído, mais uma vez, né, o artigo do André e do Otávio, acho que dá um pouco mais indícios, né, mais elementos para falar sobre o tema. Eu diria o seguinte, pelo menos a parte que eu posso colaborar nesse debate, o neoliberalismo, usando um argumento que o Armando Boito usa, né, mostra para a gente, desde os anos 90, né, o programa neoliberal ele tem uma dimensão das políticas neoliberais, unifica todas as frações burguesas, principalmente as políticas de redução da legislação social e trabalhista, que faz com que reduza o custo de contratação da força de trabalho. Então, nesse sentido, né, todas apresentam uma unificação nesse campo. O conservadorismo, eu acho que aqui é uma questão mais mediada, vamos dizer assim, porque a gente está pensando o comportamento político de certas frações em contextos específicos que revelam uma maior ou uma menor adesão a pautas conservadoras. Eu estou chamando aqui de conservadoras no sentido moral, uma ideia de família, de sexualidade, papéis de gênero, etc. Ela nunca é explicitada, né? Na verdade, se você for pegar, por exemplo, capital financeiro no Brasil, pelo menos as lideranças, as instituições dos bancos, ou enfim, mesmo de um setor mais voltado para essa atividade econômica, eles vão se apresentar como progressistas nessas pautas, né? Não vão ter, pelo menos, um conflito muito grande. O problema, acho que o que eu posso contribuir nesse debate é um resultado até de um trabalho coletivo que tenho feito há algum tempo já com o Michel Nicolau, com a Mariana Chaguri na Unicamp, que é explicar um pouco o casamento, né, do conservadorismo com o neoliberalismo, no sentido em que e aí a importância da análise marxista para falar sobre reprodução social, né? A gente tem a reprodução social das famílias num modelo, seja um Estado social-democrata de bem-estar, algo que desmercadoriza um pouco os serviços públicos, as atividades que são importantes para a reprodução social das famílias. Os neoliberais apresentam uma crítica ao estado de bem-estar social, qualquer variação dele, porque reivindicam a eficiência da economia mercadorizada nessas ações. Então, promoveram, desde os anos 70 e 80, né, uma crítica intensa a um Estado que consiga desmercadorizar algumas relações e atividades e consiga prover como direitos a seguridade social, saúde, educação, etc. Nos conservadores, você teria o apego a esse modelo, né, de família, principalmente, um papel que deveria ser naturalizado entre homens e mulheres, entre uma questão da sexualidade forte também que incide aí. E o que a gente tentou mostrar com Mariana, Michel e eu, é que, por diferentes razões, esses dois campos elegem a família como núcleo fundamental da reprodução social. Os neoliberais podem se apresentar como progressistas, dizendo, eu sou a favor do combate ao machismo, à homofobia, etc. Mas eles jogam para a família a responsabilidade da reprodução social. E aí, que família que vai fazer isso? Aquela que os conservadores já estão defendendo. Então, quando você vai ler em outras experiências nacionais a maneira pela qual eles se uniram, você percebe duas coisas. Primeiro, neoliberais que eram conservadores. Então, se você for pegar um pouco do Milton Friedman, mesmo outros, eles vão apresentar, no fundo, uma base conservadora para a justificação da instituição familiar. E a gente vai encontrar um outro campo, aí não estou falando tanto da fração burguesa, mas do pensamento mesmo liberal ou neoliberal, que por mais que ele se mostre progressista do ponto de vista político e recuse aquele conservadorismo, ele apoia o programa que está sendo executado por governos conservadores, que no caso brasileiro tem aplicado o neoliberalismo. Então, eu acho, no fundo o que eu queria dizer é o seguinte, a gente tem que, ao longo dos anos, principalmente depois do fim
do bloco soviético, um dos termos que surge forte no debate é a ideia do socialismo realmente existente, né, que era usado como uma forma de dizer, a teoria pode ser muito boa, a ideia pode ser muito boa, mas na prática ele significou aumento do autoritarismo, perda de liberdades individuais, etc. Bom, é agora urgente que na pauta da discussão política a gente fale sobre o liberalismo realmente existente, o liberalex, né, que é aquele que só é viabilizado via autoritarismo, via métodos de exceção, via redução das formas de participação democrática, e que é muito fácil, né, eu chegar num jornal de grande circulação e escrever, vocês peguem um pouco esses economistas que estavam defendendo o programa neoliberal pré-pandemia, eles estão falando de literatura agora, estão falando o que fazem no seu dia a dia, então, bom, estamos num momento de exceção, não tem mais nada a ver com a gente, são esses que devem ser agora colocados como fazendo parte do problema, né? E esse liberalismo realmente existente, ele permite de uma forma muito perversa que alguns se apresentem como dentro de um campo progressista, mas que não compreendam que a efetivação completa daquilo que preconizam, principalmente no caso brasileiro, tem sido feito apenas pelos conservadores, né? Então, eu acho que esse é um aspecto importante. E aí, Sandro, eu acho que, como eu disse, no texto do André e do Otávio, um pouco uma resposta mais detalhada sobre o comportamento das frações burguesas relacionadas ao tamanho do capital, relacionadas ao setor da economia em que incidem, e relacionada à relação delas com capital estrangeiro, explica um pouco esse fracionamento que vai repercutindo, né, as diferentes posições em relação ao combate da pandemia. Valeu, sabe? Eu só vou pedir aqui para o Rafael, ele fez uma observação aqui, mas eu acho que vai ficar fora de contexto eu te perguntar agora sobre o neopentecostalismo. Pedir para ele reformular e colocar novamente no contexto que ele deve ter pego na sua fala em algum momento. Tem mais algumas perguntas aqui, Sávio? Vamos lá. Aí, se você quiser... Tem aqui do Valmor, que eu estou vendo, ou eu estou pulando? Isso. Posso responder essa, que essa é bem importante mesmo. Eu acho fundamental, muito rapidamente, o seguinte: o programa do Suplicy é renda básica, né? Porque o renda mínima é uma política de urgência para que os próprios liberais concordam com ela, na medida de mitigar um pouco a situação de precariedade mais evidente. O programa de Suplicy é renda básica, ou seja, você já dá um nível de renda que garanta a dignidade das pessoas existirem sem depender do mercado, daquilo que elas oferecem para o mercado. A renda básica é o tipo daquilo que o André Gorz chamava de reforma revolucionária. É uma reforma que, teoricamente, poderia ser adotada por o Estado capitalista, mas se ela for implementada, ela tira o ponto que talvez é o mais necessário para a questão política de regulação entre capital e trabalho, que é a coerção da pobreza, né? Nenhum capitalismo existe se não coagir pessoas a trabalharem, se a sua existência não tiver ameaçada, né? Então, o capitalismo precisa da coerção da pobreza, precisa que o incentivo ao trabalho seja dado pelo caráter de precariedade grande, né, que as pessoas vivem. É muito interessante, se vocês forem acompanhar o que muitos economistas liberais têm dito, eles falam, não, a gente é favorável a essa renda mínima, né, agora, excepcional, conjuntural, porque depois a questão do incentivo ao trabalho vai se colocar, né, vai ser, tal como de alguma maneira já aconteceu na repercussão da política como Bolsa Família, que é aí mais voltado ao que o André aqui chamou da massa marginal, mas trabalhadores pobres, que passaram a recusar certos vínculos empregatícios completamente indignos, né, que deveriam já ser recusados na forma como se apresentavam. Então, Valmor, eu acho que sim, essa seria uma janela de oportunidade para a defesa da renda básica, mas não dentro de um programa que essa renda básica pode se apresentar liberal, que eu te dou uma renda direta,
e eu mercadorizo os demais serviços, e aí você usa essa renda para comprar os mercados. Eu acho que esse caminho, ele não é aquele que a esquerda deveria defender. Porém, acho que o mais urgente é vincular esse projeto da renda básica com a reconstrução de uma organização, de um movimento autônomo de trabalhadores assalariados, para que o direito trabalhista não seja visto como uma alternativa também à renda básica. As duas coisas não podem ser excludentes, porque o renda básica funcionou em diversos setores, até progressistas da esquerda, não só no Brasil, na Europa e nos Estados Unidos, para servir como uma alternativa aos direitos trabalhistas. E se for assim, você não vai enfrentar o que, a meu ver, é o problema estrutural. Sávio, olha só, o Rafael Augusto ele reformulou aqui, ele contextualizou, e eu vou colocá-lo em primeiro, porque depois tem a Marta Ramires e tem depois o Danilo Marcos Kelly. O Rafael diz o seguinte: a questão seria em torno da aproximação de classes populares com o neoliberalismo. E aí ele faz a ponte aqui com o neopentecostalismo, que poderia ser que o neopentecostalismo faria, portanto, essa aproximação. O que você acha disso? Então, Rafael também aqui faz um mestrado aqui comigo, outro... são conversas que a gente já tem há algum tempo. Obrigado, Rafael, pela questão. Eu não sei se eu falaria algo diferente do que eu falei já. Sim, até você trabalha um pouco com isso, já escreveu a respeito. A fundamentação teológica neopentecostal, ela abriu o caminho para tornar o programa neoliberal mais compreensível, com maior sentido para as classes trabalhadoras pobres, classes populares. Sim. A minha questão é que toda ideologia, ela não vive durante muito tempo se reproduzindo, apenas prometendo, né? Uma coisa é você prometer o paraíso pós-morte, mas alguma coisa vai ter que oferecer aqui na Terra. E as igrejas, aquelas, né, que aderem a uma teologia da prosperidade, que são mais vinculadas a esse aspecto que você disse, elas fizeram isso se valendo, né, da dinâmica econômica dos governos neodesenvolvimentistas, e também se valendo da característica organizativa dessas próprias igrejas, que criaram redes de solidariedade própria, que promoveram formas de sobrevivência para essa população. Então é inegável que elas ofertaram algo concreto em vida também. Elas têm condições de continuarem ofertando isso com a radicalização do programa neoliberal e ainda mais com a crise econômica que vem com a pandemia? Eu acho que não. Esse que é o ponto. Mais uma vez eu volto, né, para a questão de o neoliberalismo, a repercussão popular do neoliberalismo é possível, foi feita, enfim, a gente viu isso nas eleições. Você transforma a ideologia meritocrática numa ideologia da ética do trabalho duro e de reconhecimento do esforço das pessoas para sobreviver na precariedade, mas ela vai ter que entregar algo em algum momento. E se não houver desenvolvimentismo, se não houver ação para repercussão na vida desses trabalhadores, entre a promessa e a realidade tem um buraco que nenhuma promessa de redenção pós-morte vai resolver. Então, talvez eu esteja sendo muito otimista nesse sentido do desacoplamento, né, do neoliberalismo nas classes populares, mas eu vejo que tem aí um obstáculo, né? Mas também, mais uma vez, né, sem falar aqui de uma perspectiva de alguém que está pesquisando isso diretamente, que poderia falar com mais propriedade. Né? Bom, eu estou cursando aqui para perguntar uma coisa, mas eu vou deixar o pessoal que está escrevendo aqui na página, que eu queria perguntar, que eu acho que daria para colocar um elemento aí, que seria o populismo neoliberal, mas tudo bem, depois a gente faz uma outra live aí, para fazer essa discussão, porque eu acho que tem uma motivação ideológica pelo populismo neoliberal, que motiva essas classes populares a se voltarem contra o Estado que não redistribui renda, etc. Mas depois a gente pensa... Faz sentido.
Mas a Marta aqui, nossa amiga Marta Ramírez, eu vou ler aqui porque depois isso vai para o YouTube e as pessoas podem não entender muito bem o contexto das perguntas. Ela diz assim, você tem falado o tempo todo das classes trabalhadoras, trabalhadores assalariados. Aí ela pergunta, como pensar a economia política entre populações... Desculpem, apertei um botão aqui sem querer. Como pensar a economia política entre populações que não estão dentro das clássicas relações de trabalho, como populações indígenas, ameaçadas por garimpeiros, o desflorestamento, etc., cuja extinção é essencial para a acumulação do capital. Por outro lado, temos aquela classe, entre aspas, que nem CPF tem para receber auxílio do Estado. Ela deve estar se referindo a essa renda mínima aí, né? Uhum. Qual é o lugar delas dentro da tua análise? Marta, muito obrigado pela questão. Bom poder também conversar aqui com você, mesmo à distância. Você tem total razão. O setor, a questão mais urgente são aquelas as formas de existência, né, que sequer são exploradas pelo capital no sentido direto, mas são aquelas que, por não ser exploradas, que eu estou querendo dizer o seguinte: o capitalismo não pode eliminar toda a classe trabalhadora, senão elimina a si próprio, né? Ele pode eliminar as margens dessa classe trabalhadora, setores da massa marginal que não oferecem mais função à economia, não são vistos como produtivos. Então, você pode eliminar uma parte da classe trabalhadora, mas não pode eliminá-la de maneira completa, porque explorar significa se valer de algo para a sua existência que o outro está fazendo para você. No caso dessas populações que você mencionou, essas formas de existência, principalmente a população indígena, você tem total razão, porque a questão é a aniquilação completa, né? A eliminação física, cultural, de tudo aquilo que impede as formas de economias baseadas no extrativismo, enfim, que incidem sobre as áreas ocupadas por essas populações. Eu não tenho muita resposta a isso, Marta, a não ser aquilo que eu acho que alguns movimentos de esquerda têm feito, principalmente o PSOL, que é tentar aliar os interesses das organizações de trabalhadores com os interesses desses que são exterminados, eliminados pela normalidade da economia. Se não houver algum tipo... Agora, o que eu acho é o seguinte: se não houver a construção de uma alternativa de desenvolvimento, de economia, que não inclua a preservação das condições de vida dessa população, evidentemente que isso não vai nos levar a nada, né, se não houver esse projeto. O que eu estou querendo dizer? A esquerda, nesse sentido, tem que ter muito mais reserva e cuidado de entrar em políticas desenvolvimentistas que também passavam por cima dessas populações. Então, se é para tirar lições dessa história, com certeza essa é uma delas. Nenhum desenvolvimentismo pode ser justificado em nome da aniquilação de formas de existência, as mais diversas possíveis, que são tratoradas, né, nesse sentido. Então, agora, sem a vinculação com as organizações de trabalhadores que são diretamente explorados pelo capital, eu não vejo força social capaz de apresentar esse projeto, né? Porque a gente não pode reduzir a luta desses povos a uma classe média moralmente indignada e que, enfim, faz um debate moralista, sem apresentar uma questão concreta para viabilizar isso. Vai ter que incorporar isso nas lutas populares, claro. Eu aqui estou falando de longe, né, sem aqueles que estão já fazendo isso e tentam viabilizar essas relações. Eu acho que o que nos unifica, né, alguns são explorados e outros aniquilados, exterminados pela acumulação capitalista, que se reúnam, portanto, para pensar alternativas, né, isso. Olha, perdão, mas a Marta perguntou também daqueles que sequer têm um CPF, né? Que aí, Marta, eu acho que é um pouco na linha do que eu estava comentando com o André, dessa população que a gente está chamando no debate que foi da sociologia latino-americana, né, do José Nun, de massa marginal,
essa população ela foi, entre aspas, organizada, não politicamente, mas ela teve uma repercussão das políticas de transferência de renda, né, dos governos neodesenvolvimentistas. Então, aquilo a forma como isso repercutiu, ela ainda é alvo de debate, de pesquisa, de estudo, mas um sentimento de que não é uma benesse, não é um privilégio, aquilo é um direito de existência, ele se construiu de alguma maneira, mas não se construiu com uma base organizativa para poder dar ação, para poder dar organicidade a esses movimentos. Quem se apropriou de uma maneira muito interessante, a gente já citou aqui dos aspectos, foram algumas igrejas, né, dentro dos movimentos que olhavam para essa população. Eu vejo com muita preocupação, só isso que eu posso dizer, vejo com muita preocupação essa população, e o que eu imagino ser uma linha fundamental de defesa é, de novo, a renda básica não orientada por a sua existência econômica, que seria o CPF, mas orientada pelo seu registro civil, né? O fato de ser um cidadão de determinado território, localidade, te dá a garantia de ter essa renda. Essa é a disputa, a luta que eu acho que talvez tenha alguma agora contextual repercussão, mesmo numa classe média, porque você mostra que as pessoas, se elas quiserem trabalhar, elas vão morrer, elas vão ser colocadas, não vão morrer, mas vão ser ameaçadas, ou pelo menos vão aumentar a probabilidade de pegar doença. Então, é usar um pouco a questão desse discurso moral de uma forma que recoloque a política na economia e que tente mostrar a urgência de dar condições de existência a essas pessoas que não passem pela sua performatividade econômica. Ok, Sávio. Danilo Martos Quer agora. Se o fascismo pode ser caracterizado como um movimento que visa eliminar a esquerda, por que Moro não seria a expressão política mais eficaz para atingir esse objetivo? Ele não contaria com uma base institucional mais forte? Outra questão. Você tem trabalhado muito com a ideia de conservadorismo, mas não haveria uma distinção entre conservadorismo e reacionarismo? Entre parênteses aqui, fascismo? O próprio Eliel, no caso, acho que ele está se referindo a mim, está se referindo a mim, opera com essa distinção em artigo na crítica marxista. São duas questões aí para ti. Oi, Danilo, beleza? Obrigado também pela pergunta. Por que eu não acho o Moro a representante do neofascismo, sendo aquilo que ele aplica também poderia ser levado à aniquilação da esquerda? Aqui eu acho que tem eu posso estar errado, claro, né, mas tem uma diferença decisiva entre pregar a aniquilação por métodos de exceção, por formas de poder paralelo, e pregar essa aniquilação política ou a existência de um setor de esquerda tentando viabilizar por métodos legais. Eu acho que o fascismo, nesse sentido, é um conjunto de... Minha cachorra está me enchendo um pouco as paciências, espera só um pouquinho. Vai, bisteca, para. Desculpa. O fascismo é a explicitação da necessidade moral de aniquilação da esquerda como algo necessariamente criminoso, como algo que ofende a unidade nacional, como uma degeneração moral do país e que, portanto, precisa ser exterminada, aniquilada. Eu não acho que o Moro chega nisso. Nos discursos dele, aí você vai dizer, mas é mais sofisticado, é mais mediado, mas o efeito pode ser o mesmo, mas daí não é, a meu ver, a força fascista se organizando, é uma força por outros caminhos de enfraquecimento da esquerda, buscando minar os seus partidos mais tradicionais, mas não necessariamente todos os partidos ou todos os movimentos de esquerda. A minha resposta seria essa, Danilo. Eu acho que não. Ele faz parte ainda de um verniz de legalidade, de uma forma de disputar que é jurídica, né? Não criação de membros paramilitares, que é o que o Bolsonaro já faz de alguma maneira. Ele não vai... o discurso dele anticrime, né, não permite com que ele faça uma adesão
a esse movimento, aí eu nem sei das questões individuais, subjetivas, né, dele ou não, mas, a meu ver, não é disso que se trata. Agora, entre conservadorismo e reacionarismo, teria que, eu até pediria um pouco de paciência nesse sentido, porque eu estou chamando, teria que falar muitas coisas sobre isso, teria que ler um pouco, então, também, voltar ao texto do Eliel sobre o argumento, se você quiser falar, Eliel, fica à vontade. É que eu acho que tem que tomar muito cuidado também entre, da mesma forma que eu tentei diferenciar um pensamento neoliberal e a realização concreta, a prática dele, ou seja, a realização concreta das ideologias e aquilo que os autores falam sobre o que são essas ideologias, da mesma forma o conservadorismo, porque você já vinha com uma tradição de neoconservadores, que eram os conservadores liberais, né, de uma base de fundamentação anglo-saxã, principalmente, que o que eles diziam? Ser conservador não apostar numa alternativa de transformação radical que coloque em questão as instituições e os mecanismos que foram testados pela história. A profunda modificação do conservadorismo no século XX foi, na recusa, né, do modelo comunista, foi entender o mercado como aquele mecanismo que passou pelo teste da história e deveria ser conservado, e não as formas de coletivização. Porque o conservadorismo clássico, ele apresentava uma crítica à mercantilização, como se fosse uma perda, né, dos valores que deveriam ser preservados, valores tradicionais, valores até mesmo de nobiliárquicos, no sentido de uma certa aristocracia que estaria se perdendo pelo nivelamento provocado pelo mercado. Os conservadores mudam nesse sentido. Porém, um pouco do que eu estou querendo dizer a contextualização deste pensamento na disputa política atual, eu continuo pensando como conservadores, porque a base moral que eles vão precisar encontrar para poder fazer a defesa do mercado será, assim, juntando com aquilo que vinha do campo neoliberal, volta a ser o papel da família e de uma certa noção de religiosidade, uma certa noção de papéis de gênero, de sexualidade, que aí eu vinculo a questão moral mesmo da discussão desse tema. O problema é um pouco esse, eu acho que a gente está tentando conversar aqui e que patina um pouco, é que você pode ter tantos conservadorismos quanto livros que são escritos por pessoas que se intitulam conservadoras. Agora, qual que é a formação do campo concreto de pessoas que vão conseguir organizar isso em políticas efetivas? É o que a gente vê no Ministério lá da Família, da Damares, que passou, né, por uma instituição religiosa, e no Ministério das Relações Exteriores, né, bom, a ideia lá antiglobalista, o modelo de família, de nação cristã, e que está presente mesmo, aí eu acho que é o lado do conservadorismo liberal mais explícito, na figura do Paulo Guedes e de outros, né, que são moralmente conservadores também. Eu até cito num trabalho que eu fiz, uma entrevista que ele deu na época das eleições, em que quando alguém perguntou, mas o senhor não se sente mal quando se associa a algumas visões do Bolsonaro preconceituosas, machistas, etc. Ele falou, não, é muito certo o que ele está fazendo, porque veja as novelas da Globo, parece que existem agora 5, 6 sexos e não 2 só. Ou seja, claro, eu estou aqui reduzindo a um indivíduo, a um agente, mas ele repercute, de certa maneira, uma forma de entender a colocação de alguns desses grupos no mercado, a meu ver, e na disputa, né, mais ampla sobre o conservadorismo. Mas eu entendo, Danilo, eu entendo que tem uma precisão conceitual aí que a gente tem que fazer, não vou ter como fazer agora completamente, mas eu fico mais com a repercussão concreta de grupos. Um pouco que eu estou dizendo se você pega o jornal também, você vai pegar lá o João Pereira Coutinho, sei lá, ele sempre se proclamou um conservador liberal. Aí vem um governo como esse, tal como os liberais, a Mônica, como é que chama? Del Bolle, ai meu Deus, fugiu.
ou outros tantos que têm escrito sobre o tema, da mesma forma, esses conservadores vão dizer, vamos diferenciar entre conservadorismo e reacionarismo, da mesma forma os liberais, vamos diferenciar entre liberalismo econômico, esse e o liberalismo político. Não, o que existe é isso que a gente está vendo. A realização concreta dessas ideias não pode ser pensada no plano conceitual do que você imagina que seria possível. Então, é um pouco de dar uma prevalência para a existência concreta desses movimentos. Mônica de Bolle, desculpa, estou com mil coisas na cabeça, não só ela, né, quanto tantas outras que olham para esse governo e dizem o seguinte, mas a minha teoria era muito bonita, liberdades civis, casamento homoafetivo, direito das mulheres, eu não queria o governo Bolsonaro para fazer reforma da Previdência. O governo que você tem para fazer reforma da Previdência, para destruir direito trabalhista, é esse. Né? Você não vai ter um outro, a não ser, claro, que outras formas neoliberais se associem com outros graus de sei lá, forças autoritárias, mas o que a gente vê desculpa, isso pouco mas deveria voltar a pensar essa questão do conservadorismo, assim, para ter uma precisão maior. Ok, Sávio, a gente está caminhando aqui para os finalmente, tem mais uma pergunta, mas antes de fazer a última pergunta aqui, que é do Samuel Oliveira, a Janaína fez um convite aqui, que é o seguinte, diz ela, Sávio, o texto do André Flores e do Otávio, que você mencionou algumas vezes aqui, será debatido pelo Combate Socialista, PSOL Londrina, e pelo próprio André Flores. Será na próxima segunda-feira, dia 27, às 19 horas, com transmissão pela página do Combate. Aí ela diz, aproveito a oportunidade para te convidar a acompanhar conosco este debate. Muito obrigado. Na sua agenda. Muito obrigado, vou sim. Bom, o Samuel, como eu disse, ele fez uma... Eu acho que a gente pode ir para o encerramento com essa última pergunta dele. Ele diz assim, Sávio, é sabido que o capitalismo reinventa suas bases, estratégias políticas e econômicas justamente nas crises. Porém, nesta, do isolamento social, a classe trabalhadora, em massa, parou e com isso veio à tona quem realmente sustenta este sistema pautado na exploração da propriedade privada. Diante desse cenário, há alguma possibilidade de a classe trabalhadora, aí ele ressalta aqui, o proletariado, vir a ser o sujeito da história e não mais um mero coadjuvante, alienado de sua consciência de totalidade do si? Samuel, obrigado pela questão. Eu penso essa questão um pouco fora da problemática da alienação, embora eu entenda que ela tem uma existência política, né, autônoma ao debate teórico. Então, entendo a sua colocação e acho que é importante pensar exatamente sobre essa possibilidade. Primeiro, sim, eu acho que tem uma análise, até estava tentando voltar a alguns trabalhos que eu havia já feito sobre a discussão marxista do trabalho produtivo, né, que antes era visto como uma questão completamente acessória, secundária, marginalizada, e nesses momentos se mostra o caráter crucial da produção, da execução de certas atividades para que uma sociedade possa existir na próxima semana, né? Então, o debate, eu acho que a gente tem que intervir de uma maneira mais firme e teoricamente orientada sobre esse debate a respeito da produtividade, da essencialidade de alguns setores. Você vê uma defesa, a gente tem que voltar a alguns setores essenciais. O quê? Que setor que é essencial? Vamos ver o que você está fazendo que é essencial nesse momento. Então, é um debate que o marxismo sempre fez e foi sempre rechaçado pela problemática liberal do valor da economia, porque se dizia que qualquer coisa que gera renda é produtiva, e o Estado é o expropriador disso. Então, é lógico que a primeira necessidade seria contornar e substituir essa visão liberal sobre o que é produtivo e voltar a uma problemática materialista, né, não só marxista da questão do valor. E até uma coisa que eu estou fazendo, não acho que eu vou conseguir
terminar tão rápido, mas eu tô só compartilhando isso porque compartilho também da sua colocação de uma necessidade de compreender esse momento como a existência, a, a não obsolescência, vamos dizer assim, da classe trabalhadora como agente que produz as coisas, aquilo que a gente precisa para existir, né? Diferentemente de um conjunto de obras que achava que isso, não, as máquinas vão funcionar por si só, e o capital não precisa mais do trabalho, por isso que ele é politicamente débil, frágil. Não, ele é politicamente débil, frágil, porque você teve uma ofensiva neoliberal que destruiu as organizações coletivas dos trabalhadores. Você teve uma ofensiva neoliberal que foi aplicada na cultura, que disse que todos nós devemos pensar, trabalhadores ou não, como empresas. Foi isso que destruiu a classe trabalhadora, não foi a tecnologia. O maior absurdo, e até estou dizendo isso porque eu já vi em setores progressistas, mesmo da esquerda, PT, PSOL e alguns partidos, a incorporação à crítica dessa ideia de que o trabalho não é possível a partir dele construir força política, porque ele não é mais necessário. Ele é nesses momentos que você vê o caráter urgente, né, dessa questão e de como é necessário que inúmeras profissões que eram degradadas, colocadas em condições de precariedade, são aquelas que permitem a existência. Mas queria falar uma outra coisa que é importante também. Aí que é a hora que o debate marxista precisa incorporar com mais responsabilidade aquilo que o feminismo materialista, o feminismo também marxista já falava há tanto tempo sobre a reprodução social, o conjunto de atividades que são necessárias para a reprodução da força de trabalho, da casa, todas as atividades, né, que fazem com que se possa vender depois a força de trabalho, que no padrão capitalista não é contado de maneira econômica, porque não tem contrato de trabalho, pelo menos se você não privatiza, não mercadoriza isso, não vai ter. As famílias têm que se organizar para fazer isso. Como que esses movimentos, então, organizados em torno do trabalho que está na esfera pública, vão começar a colocar em questão o caráter econômico daquilo que não passa na economia, ou não se transfere ao debate econômico, que são as atividades domésticas. Eu não estou dizendo, então, e aqui, enfim, a gente teria que falar isso sobre muitas coisas, mas no conceito de trabalho produtivo, no sentido marxista, essas funções elas não são produtivas para gerar diretamente capital, que é o conceito fundamental, mas sem elas não existiria a possibilidade de que trabalhadores ofereçam essa força de trabalho nas condições que eles oferecem. O que o momento está deixando claro é a condição que você tem para vender força de trabalho na esfera pública é determinada por aquilo que acontece na esfera privada. E se você se vale de uma exploração do trabalho das mulheres para poder vender essa força de trabalho com menor remuneração, mostra a necessidade de se colocar essas coisas em conjunto e debate. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, é um argumento utilizado pela Cíntia Arutza, né, no debate que ela faz sobre a teoria da reprodução social e como o marxismo deveria se inserir nesse debate. Ela diz, uma categoria profissional que está discutindo o seu salário em determinado acordo, nunca vai aparecer no debate daquele acordo, daquela negociação, daquela greve, que ele pedir aumento ou não de salário tem a ver com a quantidade de tempo que é executado dentro da sua casa que permita com que ele saia dela e consiga chegar para vender essa força de trabalho. Ou seja, o tempo de reprodução social, a forma como se organiza esse tempo dedicado a essas atividades, ela determina a condição na qual a força de trabalho vai se imaginar possível vender o seu tempo para o capital depois. Ou seja, embora essas coisas não estejam sendo apresentadas como contíguas, porque, de fato, os contratos são diferentes, as relações são diferentes, mas do ponto de vista da organização material da sociedade, elas são tão materiais, tanto uma quanto outra. Então, é preciso que a gente coloque a urgente necessidade de pensar a desprivatização de inúmeras tarefas domésticas que são colocadas
de maneira, dentro desse modelo da família patriarcal, sob responsabilidade, principalmente das mulheres, o que significa, dentro da renda básica, dos direitos dos trabalhadores, o aumento das creches, o aumento de todos os serviços desmercadorizados que possam fazer com que a esfera pública consiga oferecer uma existência às famílias que não seja apenas a solução privada e particular dos seus problemas. É evidente que eu não estou dizendo aqui para retirar, como alguns ultraliberais brincam com a história, você está querendo retirar os filhos das pessoas, das famílias? Não, só estou querendo acabar com o tipo, daquilo que está lá no manifesto, né? A opressão do homem nas mulheres, nos seus filhos, para que essa reprodução se mantenha dentro daquele padrão patriarcal que é fundamental para esse capitalismo que se reproduz fora das casas. Ok, Sávio, muitíssimo obrigado. Agradecer também ao pessoal aqui que perguntou, né, várias perguntas e vários agradecimentos também, viu, Sávio? O pessoal aqui mandou vários agradecimentos aí pelas suas respostas, seus comentários e tudo mais. Aí eu não sei se você quer dar um recado aí final, mas já fica aqui o agradecimento em nome aqui do Núcleo de Formação Política do PSOL de Londrina pela sua participação. Aí você fica à vontade, se você quiser dar uma última palavra. É isso, Léo, eu agradeço bastante as questões, todos os colegas aqui também, Londrina, da Unicamp, que mandaram as perguntas. Tem uma parte que é urgente, necessária, a continuidade das pesquisas, né? Por isso que eu citei algumas aqui que já estão sendo feitas por colegas que têm atentado a esses problemas. Acho também a urgente necessidade de provocar essas discussões em espaços mais amplos, né? Da mesma forma que você tem se eu estou dizendo que a base bolsonarista enfraqueceu, essa migração de setores para o lavajatismo, agora só como se o Moro não tivesse nada a ver com o que aconteceu, eu acho que é uma urgente necessidade de a gente fazer o debate colocando a responsabilidade nesses agentes que chocaram esse ovo, e estavam até agora chocando, e estavam sendo coniventes com isso. Não à toa, recomendo até a leitura do artigo do Reinaldo Azevedo sobre os crimes que o Moro confessou na sua coletiva, dizendo que pediu, se tiver algo ocorresse com ele, pediu uma pensão para sua família, na medida que ele estava abandonando a carreira de juiz, né? Que é claro, você imagina que o próprio Reinaldo Azevedo diz, mas não deveria ser pensado um tipo de contrapartida se ele, ocorresse algo com ele, etc. Sim, mas se ele defende a impessoalidade, como diz defender, que se fosse por uma alteração legislativa. Ou seja, eles usurparam a legislação, provocaram todos os métodos de excepcionalidade que os neofascistas podem agora se aproveitar, foram atingidos agora por essa base, e é um pouco tentar disputar os sentidos aí da verdade e da justiça para que se reencontre com aqueles que já estavam sendo explorados e dominados na normalidade, né? Que a gente, enfim, consiga combater essa pandemia, continuar o isolamento até quando for necessário, mas garantir renda e sobrevivência aos trabalhadores que estão já se desgastando e morrendo nesse sentido, né? Valeu, sabe? Na verdade, a despedida do Moro aí foi uma delação premiada, mais do que um pronunciamento. Como é que o cara de delação... Diga. Mensagens por aplicativos valem quanto prova, né, agora. Então, agora vale, né? Aí. Tá bom, sabe? Muito obrigado. Valeu mesmo. Agradeço, excelente tarde aqui contigo. Vamos ver se você vem aqui para Londrina e a gente faz isso pessoalmente. Assim, beleza. Passar essa pandemia, tá bom? Obrigado a todos. Obrigadão, gente. Aí. Grande abraço. Tchau. Valeu, tchau, tchau.